faz mais do encerramento do que você contar com o encerramento que a gente fez. Né? Mas esse projeto que tem desde 2011 tem desenvolvido parcerias, tem criado grupos, nós temos 7 grupos espalhados pela cidade do Rio de Janeiro, tem produzido outros, ajudado a formar uma rede de mútua ajuda entre famílias e usuários com algum transtorno mental severo. E hoje a gente vai inovar sem filme. Nós temos sempre um filme proporcional. Nós vamos pôr uma mesa nova. E nessa mesa vamos ter 2 pessoas que vão apresentar para vocês a tese que elas desenvolveram sobre esse trabalho ao longo desses últimos 2 anos. Primeiro, Leonardo, a gente até vai. A gente não vai ser acabadeiro pelo que a gente quer. Acho que quem vai chegar atrasado vai poder não perder você. A gente vai começar pelo Leonardo, que vai apresentar a monografia de mestrado dele sobre esse trabalho do Entrelaços. Depois teremos a Bruna, que vai apresentar a tese de doutorado dela sobre os movimentos de usuários e familiares na rede social e a importância disso. Nós vamos, vocês estão vendo aqui um QR Code. Fala o símbolo desse QR Code. Bom, cada um vai falar 20 minutos, para fazer a sua apresentação 20 minutos. E haverá 2 formas de fazer perguntas a eles. Uma, nós dar 5 pessoas podem fazer perguntas de até 30 segundos. No entanto, quem apontar para aquele QR Code pode fazer perguntas de forma remota, por escrito, no celular, e vai sair. E nós vamos ter acesso a essas perguntas que vão ser indiscriminadas, tanto a Leonardo como a Bruna. Vamos começar, depois temos uma segunda mesa. Enquanto essa mesa vai falar do conhecimento que o senhor teve sobre esse trabalho, sobre esses modelos de trabalho que temos aqui no Rio. Nós temos 3 grupos de famílias já constituídos, as transversões coordenadas pelo Eduardo e parceiros, somos coordenados pelo Pedro. Nós estamos aqui como mais um desses movimentos mais focado até em familiares, e existem outros tantos focados em usuários. Então eu vou abrir a palavra. Alguma questão, alguma dúvida nesse sentido? Primeiro nós temos uma segunda mesa sobre a experiência, onde teremos coordenadores de grupos, podendo trazer a experiência deles no Entrelaços. E finalizando, vamos ter a Natália, que vai poder falar, vai trazer a experiência dela sobre a análise computacional do discurso, da linguagem do psicótico. Eu farei uma breve finalização falando da essência do projeto Entrelaços, só para fechar de uma maneira breve, e não está no cartaz, mas nós vamos ter um pequeno evento
15 minutos com Gustavo e Bernardo. Tá? Leitura dramatizada. Leitura dramatizada. Rapidinho. E, como os médicos ali fora, não vai ter uma hora exata disso, né? Mas a gente Pode ser uma surpresa, né? Tá bom? Pode começar então, Dama. Bom, bom dia a todos e todas. Obrigado pela presença. Eu defendi a minha dissertação de mestrado em 2022, né? Tive como orientação a professora Maria Tavares, com orientação o Alexandre. E hoje eu vou apresentar para vocês um resumo dessa dissertação. Bom, o programa Entre Laços, ele começou em 2011, né? A gente começou a fazer os seminários, a reunião em grupo com as famílias e os usuários, e em 2013 a gente teve os primeiros grupos de ajuda mútua, né? Que foi o grupo Abra Sua Mente, na Tijuca, em 2013, e depois, nos anos subsequentes, foram se formando novos grupos. O Mentes em Ação no Centro, Construindo Horizontes de Botafogo, É Possível no Catete, o Equilibrar-te no Leblon, o Movimento na Praça Seca, o 15 de Nós, que é um grupo online só de usuários, o Trilhando Caminhos, que é um grupo que se reúne para socialização, para eventos festivos, excursões e passeios, e a Locomotiva da Saúde Mental, que foi um grupo que eles próprios criaram para organizar eventos, campanhas, né? Que a gente, a partir de 2018, foi a primeira campanha que o grupo fez, que é uma campanha anti-estigma pelo Dia Mundial da Conscientização da Esquizofrenia. Isso foi acontecendo anualmente a partir de 2018. E também o Janeiro Branco, né? Que foi a partir de 2019, que é o mês da saúde mental. E aqui, por iniciativa deles, a gente escolheu a cor lilás, que é uma cor que simboliza o Dia Internacional da Conscientização da Esquizofrenia no mundo todo. E aí, por iniciativa deles, eles conseguiram iluminar o Cristo Redentor e a Ilha Fiscal nessas cores. Bom, esse trabalho rendeu alguns papers, né, alguns artigos e periódicos, né? Esse aqui anterior foi o primeiro, que explica a formação dos grupos, como é que se deu. E aqui um estudo qualitativo com os usuários que participaram do programa. São 9 usuários que participavam há pelo menos 3 anos do nosso programa. E a gente fez uma entrevista e depois a gente fez uma análise, né, temática, e a gente viu então que esse trabalho contribuía muito para que esses pacientes pudessem se recuperar, né? E com isso ter melhor qualidade de vida, mais funcionalidade, conseguir participar mais nas suas comunidades, nos seus espaços. Eu vou falar um pouquinho mais disso adiante. E aí veio a pandemia, né, que coincidiu também com a minha entrada no mestrado, e com a pandemia a gente precisou interromper, porque o nosso trabalho era todo presencial, e aí a gente teve que fazer tudo online, né? Então os grupos que aconteciam nos bairros passaram a acontecer na internet, né? E os seminários, chegamos a fazer também um seminário. Oi, Natália, bom dia. E aí no seminário a gente fez um seminário mais amplo, né? Porque também com essa coisa do online tinham pessoas de outros estados que queriam participar, tinha gente até de Portugal que participou, então isso acabou ampliando mais. E agora a gente está nesse momento de retomada, né? Alguns grupos já voltaram a fazer as reuniões presenciais, mas outros grupos ainda continuam ou no formato híbrido ou ainda online, né? E o 15 de Nós, como surgiu logo no início da pandemia, ou logo entre o final de 2019 e início de 2020, então praticamente aconteceu sempre online. Bom, então a gente
a minha dissertação de mestrado basicamente foi falar então do método que nós utilizamos, que permitiu que esses grupos se formassem e esse trabalho se consolidasse. Como criar um lugar de fala para todos, um lugar de construção de conhecimento, um lugar de solução de problemas e um lugar de consciência social. Bom, o lugar de fala passar para cá. Bom, uma coisa importante que a gente sempre enfatizou no nosso programa, né, é o diálogo colaborativo, né, é criar uma atmosfera positiva, né, como uma espécie de santuário, né, uma regra que perpassa todas as fases do nosso programa, né, onde a gente procura substituir o estresse, que muitas vezes o transtorno mental, a convivência traz, né, pela tolerância, né, e assim estimular uma colaboração empática entre as famílias, né, sempre visando aqui o engajamento, a formação das redes de apoio e cuidando sempre dessa aliança terapêutica. E aí a comunicação surge como um pilar essencial, né, porque a gente tem que garantir que todos possam ter a mesma oportunidade de fala. E aí a gente usa duas técnicas, basicamente, que tem a ver com a entrevista motivacional. Para a equipe, a gente usa essa técnica RULE, né, onde você resiste em colocar a sua opinião, o seu ponto de vista no primeiro momento, né, ou seja, é uma escuta empática, é ouvir o outro, é entender o que o outro está passando, é você se solidarizar com ele, né? Então isso envolve a compreensão da situação de vida daquela pessoa, né? A escuta e visando o empoderamento. E o método LIP, que a gente apresenta nos seminários para as famílias, que também segue um pouco essa regra, né? Primeiro você ouvir, empatizar com a pessoa, né? Não discordar dela logo de cara, ou seja, você vai tentando entender o que ela está passando, o ponto de vista dela, as vivências, né? E você procura então estabelecer um diálogo onde seja possível discordar eventualmente ou até concordar, mas o que o LIP foi um método desenvolvido por Xavier Amador, que é um psicólogo americano que teve um irmão com esquizofrenia, e ele dizia que era discordar concordando, né? É uma coisa meio paradoxal, né? Mas é você discordar de uma maneira que você não rompa a relação com aquela pessoa, né? Isso obviamente acontece depois que você estabelece uma relação, né, de empatia, de confiança, e aí você pode colocar o seu ponto de vista quando ele é antagônico ao ponto de vista do outro, mas sem que isso rompa com o relacionamento, né? Então essa é o desfecho fundamental desse método, que é a parceria. É claro que assim, a gente quer, na verdade, que nesses grupos a gente possa evocar as experiências, né? E o usuário vai se sentir mais confortável onde ele sente que tem espaço de fala, onde ele sente que ele é levado em conta, a sério, naquilo que ele fala, né? Então, assim, essa atitude evocativa acaba fazendo surgir as narrativas pessoais, os aspectos culturais e históricos da pessoa, né? Então, reforçando a parceria, a decisão compartilhada, honrando a autonomia, a liberdade do outro para decidir, que é um pilar fundamental da reabilitação psicossocial, né? Que a gente sabe que correr riscos faz parte, né, de um processo de reabilitação, né? Porque a gente sempre trabalha o poder decisório da pessoa, né? Que ele possa ter liberdade para decidir o que ele acha melhor para a sua vida, né? Cuidando também dessa comunicação não verbal, né? Tanto da equipe como dos familiares, e isso também ajuda a estabelecer um modelo não hierarquizado, né? A gente tendo consciência, né, do quanto nós, enquanto profissionais, acabamos ocupando um lugar privilegiado e na hierarquia, né, de ascensão sobre as pessoas, né? E a gente tem que ter consciência disso justamente para inverter esse papel e tornar o modelo mais horizontal, né? E com isso a gente conseguir fomentar um movimento de base que possa partir dos próprios usuários, dos próprios familiares, e eles possam constituir então esses grupos e esse movimento. E foi assim
que os grupos ocorreram de forma autônoma, né? Todos esses grupos que acontecem na comunidade têm um coordenador, que é o usuário ou familiar, e esses coordenadores têm autonomia para decidir as reuniões, os locais, eles mesmos escolhem o nome do grupo. Então, são grupos que ocorrem de forma espontânea e autônoma. Bom, e uma etapa seguinte, depois do acolhimento, né, de receber as famílias, os usuários, é convidá-los para os seminários, os ciclos de palestras, que duram 8 semanas a 12 semanas, e que abordam os aspectos principais do transtorno mental, da reabilitação psicossocial e do recovery. E aí nós utilizamos o método Paulo Freire de educação como libertação, entendendo que a gente não está ali como professor, muitas vezes a gente está ali também como aprendiz, né? Como Paulo Freire diz, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender, né? Então, assim, um trabalho de co-construção de um novo saber, que é esse saber que vai surgir nessa interação entre equipe técnica, familiares e usuários. Então, com o compromisso ético e político, que é uma coisa que o Paulo Freire sempre enfatiza muito nas suas obras, e garantindo aí uma justiça epistêmica de que as pessoas que têm as experiências pessoais possam ter voz e possam ter a sua experiência validada, né, como uma coisa valorosa e que possa levá-las a um processo de recovery. Então, isso nos obrigou a utilizar algumas questões da psiquiatria, né, de maneira que a gente pudesse desconstruir o modelo biomédico do diagnóstico, que ainda é muito centralizador na atenção, na saúde mental, né? Então, a gente, na verdade, não se preocupa aqui com uma questão de rigor científico, né? Assim, de que, né, a gente vai aqui procurar falar de tratamento ou causas up-to-date na ciência e tal. A gente está procurando, na verdade, apresentar, né, um transtorno mental de uma maneira que possa ser interessante para a pessoa, para que ela possa utilizar essa informação em seu benefício e assim construir a sua recuperação. E aí, com isso, a gente se baseou em 3 pilares, né? A teoria da vulnerabilidade ao estresse, né, que faz parte de uma teoria, de uma visão mais ecológica, né, mais ecossocial da saúde mental, onde a gente privilegia, né, o ambiente em detrimento das questões biológicas. A emoção expressada, né, que é um construto teórico que surgiu lá na década de 1970 e que foi uma coisa muito bem fundamentada ao longo das décadas seguintes, né, e que mostra que quando a família tem alta carga de emoção, seja de crítica, hostilidade ou superproteção, isso acaba tendo repercussões clínicas na pessoa que tem transtorno mental, com mais recaídas, mais hospitalizações. E o recovery, que é um movimento que surgiu, né, lá nos Estados Unidos, nos países anglo-saxões, a partir de 1980, 90, e que muda um pouco o conceito de recuperação na saúde mental. A gente procura com isso também cativar a curiosidade crítica, né, e superar essa ingenuidade da experiência, que muitas vezes a gente percebe que as famílias chegam sem muita informação, né, e tentando lidar intuitivamente com os problemas e acabam com isso cometendo alguns excessos ou alguns erros que acabam levando a mais sintomas e mais recaídas. E despertar então em cada um o que o Paulo Freire chama de fenômeno vital, que é essa inquietação indagadora ao desvelamento do algo novo. Valorizando sempre o conhecimento experiencial e a resposta pessoal em detrimento de sintomas, processos biológicos e psicossociais. Bom, e aí a gente vai do seminário, que dura 8 a 12 semanas, para os grupos. E nesses grupos, que são quinzenais, a gente separa o grupo em famílias que moram em bairros próximos, para que a gente possa fazer, então, a terapia de solução de problemas. E aí, nessa terapia, aqui não vai dar para vocês enxergarem, existe uma estruturação do tempo do grupo,
né, onde você tem os 5 minutos iniciais de aquecimento, você tem um round de cada um falar um pouco dos seus 15 dias, como é que eles passaram, enfim. E depois a gente escolhe um problema que foi trazido naquele round para que a gente possa debater com o grupo todo. E aí o grupo todo, num processo de brainstorming, ele vai sugerindo soluções para aqueles problemas que foram trazidos. Né? Então a gente coloca isso no quadro, né? Tudo que é falado, a gente inclusive enfatiza que não tem certo ou errado, ali toda a sugestão é bem-vinda, a gente está ali pensando em conjunto, e a partir do que a gente coloca no quadro, a família cujo problema está sendo discutido vai então avaliar os prós e contras de cada sugestão e no final vai traçar um plano de ação que ela vai tentar implementar nas semanas subsequentes. E aí no outro encontro a gente resgata aquele plano de ação e aquela família que o problema foi discutido, como é que foi para ela e tal, e assim segue os novos encontros. Então isso está dentro de uma visão sistêmica, né, porque a gente está deslocando as questões individuais para a unidade social, que é a família e a comunidade, né, com problemas da vida real. E a gente está buscando aqui também superar a ideia de que o sujeito é um sujeito natural e universal. Na verdade, a gente está buscando uma compreensão mais histórica e social do sujeito nessa constante relação dialética para que ele possa, então, superar essa individualidade e pensar mais nos seus laços e na sua comunidade. Né? E a gente acredita que isso possa realmente trazer uma sujeição mais habilitadora, né, onde você se liberta um pouco dessa relação de domínio e submissão e de apego, né, às instituições, né, que são atitudes normalizadoras que a própria psiquiatria e outras ciências também trazem, né, e que a gente possa então propor novas formas de interação com novas conjunturas sociais. E aí tem um conceito muito interessante da Silvia Lane, uma psicóloga, que é transformar um grupo objeto, que seria um grupo mais circular, onde os papéis já estão mais definidos, onde você já tem um coordenador fixo, que as pessoas geralmente se dirigem a ele acaba tendo um pouco mais de influência e tal, para um grupo sujeito, que é um grupo em espiral, que é um grupo que se renova, que tem essa troca de coordenadores, onde os papéis não são muito bem definidos, onde você tem, né, cada um podendo experimentar um pouco o papel de coordenação, né, tanto que esses grupos sempre trocam de coordenador, né, tem pessoas que acabam assumindo a coordenação no lugar das outras, até porque isso também é uma coisa que dá trabalho, né, a pessoa, né, tem o seu contato na internet, as pessoas entram em contato, querem participar do grupo, ela tem que fazer uma triagem inicial, uma entrevista. Então, a ideia é de que esse grupo sujeito possa se produzir, né, dentro de um contínuo devido, né, um sujeito com potencialidade mais aberta e ético para as ações comunitárias. E aí, com isso, né, vem a consciência social e política, que é o que a gente acredita que tem acontecido com o desdobramento desse trabalho, tenha possibilitado essas campanhas anti-estigma que aconteceram a partir de 2018, né, e o que também manteve essas pessoas juntas, coesas, né? E aí entra então o nosso último tópico, que é um lugar de consciência social, né? Então a gente viu, através dessas campanhas, que houve aí uma oportunidade para o ativismo, uma recriação de vida comunitária, né? Dentro de uma nova cultura política também sobre as ações coletivas no espaço público, onde a gente trabalha o coletivo não necessariamente com uma associação ou uma coisa que tenha estatuto, ou que tenha contratos, ou que tenha, né? É simplesmente pessoas encontrando, né, como um intermediário entre os dilemas do sistema e a vida diária das pessoas, né? E essa cultura, né, de coletivo, né, de coletivos sociais, coletivos políticos, né, trabalha muito a questão da autonomia dos sujeitos, das vivências, das experiências, do desenvolvimento de consciências. A autogestão e a horizontalidade são princípios básicos. E o objetivo são as pessoas realmente trocarem as experiências, mudar sua vida, defender seus direitos, se expressar livremente, desenvolver uma cultura de amizade, de pertencimento, de empoderamento e combate ao estigma. E agora, como desdobramento, já pensando, né, em que a gente possa ampliar essa experiência para
outros usuários, uma rede maior, de repente a rede do município, né, onde a gente possa fazer uma formação de usuários e familiares para que eles sejam replicadores em suas comunidades e possam desenvolver tanto grupos de pares, iniciativas lideradas por pares, iniciativas de geração de emprego e renda, né, que a gente possa coproduzir com eles materiais textuais e audiovisuais e a coescrita também de artigos científicos, né, onde a gente possa captar então essa experiência subjetiva, né, essa vivência social do adoecer psíquico, né? Isso eu acho que pode ter desdobramentos, inclusive influenciando a própria psiquiatria, a própria fenomenologia, enfim, como a gente enxerga o transtorno mental, né? E também a pesquisa comunitária, que é uma coisa que está surgindo, né, onde você pode, junto com os usuários e familiares e pessoas que estão utilizando ali os serviços de saúde mental, onde você pode com eles produzir pesquisa mesmo, né? E isso pode, com os resultados, transformar a ciência, assistência, cultura, né? Isso inclui, inclusive, co-criação de projetos de pesquisa junto com os usuários e seus familiares, né? Então, isso pode se desdobrar em novas tecnologias de cuidado, né? Tanto acopladas à rede de assistência psicossocial quanto novas formas de ativismo dentro da reforma psiquiátrica brasileira, né? E também influenciar novas políticas de saúde mental, legislações que contemplem, então, a força e a iniciativa dos pares na saúde mental. Aí eu queria só, para encerrar com esse trecho, né, do Anthony Giddens, que é um sociólogo inglês. Ele diz o seguinte: em um mundo cada vez mais globalizado e impessoal, em que a esfera pública é excessivamente institucionalizada e a privada cada vez mais enfraquecida e amorfa, as localidades de relativa pequenez e informalidade que possibilitam novos laços pessoais através da autorrevelação mútua e da busca por reciprocidade e apoio, oferecem pontos de acesso para o engajamento contestatório e para oportunidades para o ativismo. A recriação de espaços e vida comunitária são importantes mecanismos para a subjetividade humana, capazes de formar sujeitos ressurgentes contra a institucionalização excessiva do Estado. Bom, é isso. Quem tiver pergunta pode apontar aí a câmera do QR Code e enviar para a gente. Tá? Obrigado. Oi, gente. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer o convite do Alexandre, agradecer a Maria por ter nos colocado em contato e perceber o quanto que tem a... Vocês vão ver o quanto que tem a ver, né? A discussão é muito parecida. Então, como o Alexandre... Deixa eu botar um tempo aqui, gente, senão eu não perco. Como o Alexandre falou, meu nome é Bruna, eu sou terapeuta ocupacional. Eu fiz o meu mestrado e o doutorado, que eu recém concluí aqui no IPUB, orientada pelo ambas, né, a dissertação e o doutorado, orientados pelo professor Otávio Serpa, daqui do IPUB. E eu vou contar um pouco para vocês hoje, então, os resultados dessa pesquisa que eu fiz durante o doutorado. O título da minha apresentação é Participação em Saúde Mental sob a perspectiva do usuário. E aí eu acho que eu já tenho que fazer uma explicação para vocês, porque participação, isso foi uma das coisas que eu aprendi durante a tese, é uma palavra que a gente usa muito. Ela significa muitas coisas diferentes, né? Então aqui, quando eu estou falando de participação, eu estou falando de participação sociopolítica, né? No SUS, uma das diretrizes é que usuários do SUS, todos nós que somos usuários do SUS, podemos ajudar a pensar como ele se organiza e devemos ajudar a pensar como ele se organiza, né? Então, a minha pesquisa se dedicou a tentar entender como que é isso para usuários de saúde mental. Antes de contar para vocês sobre a minha pesquisa, é importante eu dizer para vocês um pouco mais sobre quem sou eu, né? Isso porque, não é só porque eu sou leonina, não, é porque a minha pesquisa é uma pesquisa qualitativa, né? E a pesquisa qualitativa, ela parte do princípio que ela não é absoluta, ela não é neutra, ela não se pretende a fazer uma resposta para todo mundo, né? Ela responde a partir de um contexto e quem fala faz diferença, né? Por isso, eu, mulher brasileira, terapeuta ocupacional, trabalhadora e pesquisadora em saúde mental.
não dá para entender meu trabalho se a gente não entender que essa minha identidade de trabalhadora está muito presente nele. Eu pensei todas as minhas questões de pesquisa a partir desse lugar de trabalhadora também, né? E por que eu pensei nesse tema? Aí eu começo a tese com essa frase que é assim, ó: vocês falam tanto de tratar em liberdade, queria saber então por que eu fui obrigada a tomar o dó contra a minha vontade. Essa foi uma frase que eu ouvi de uma usuária, né? E aí eu estou usando o termo usuário porque está aí a minha identidade de trabalhadora, né? Esse é o termo que a maioria dos meus pares usa. E aí essa usuária fez essa fala e ela questionava muito constantemente o uso da medicação, e naquele dia eu estava tão cansada de responder sempre a mesma coisa. Ah, você sabe o que acontece quando você não toma medicação? Lembra como foi sua última crise, né? Então eu já tinha um modo tão programado na minha cabeça de como responder a ela, e aquele dia eu estava muito cansada. Falei, não vou falar nada não. E o que aconteceu foi muito incrível, né? Porque a partir do momento que a gente estava ali na assembleia, reunido como pares, né? E as pessoas puderam ir falando outras coisas sobre esse tema que ela levantou, a discussão descambou para uma questão uma discussão quase filosófica, assim, o que é liberdade? Aí uma pessoa falou assim, dá para dizer que a gente é livre se a gente não está bem, né? Então a discussão foi tão diferente, aí eu saí dali pensando, caramba, né? O que está acontecendo? Eu me vi um pouco tendo que abrir mão do meu jeito de ser profissional naquele espaço, e isso me impactou muito, né? Tanto o que eu podia ser como profissional, mas também eu como pessoa, né? A Bruna, né? E essa é uma situação. Imaginem que eu estive nesse espaço como profissional durante 6 anos, semanalmente. Então, vocês imaginem o tanto de história que não tem para contar, né? Então, a partir do momento que eu entendi que estar naquele espaço, né, mais horizontal, produzia muitos deslocamentos em mim, eu passei a me perguntar, como será que é isso para o usuário, né? Foi então que eu resolvi fazer essa pesquisa. Foi daí que ela surge. Então, é uma pesquisa que tem como objetivo estudar a experiência de usuários que participam de espaços de gestão compartilhada em CAPS. O que são espaços de gestão compartilhada? Especialmente assembleias e um grupo que chama Conselho Gestor ou Colegiado Gestor, que é quando representantes de usuários, familiares, gestores, profissionais se reúnem para pensar juntos como resolver problemas do serviço, né? Como que eu fiz isso? A pesquisa teve 4 momentos. Primeiro foram os levantamentos, fiz um levantamento bibliográfico e também sobre quais serviços aqui do município tinham assembleias e conselho gestor. Observação, eu observei as reuniões do conselho gestor durante 1 ano e meio e as assembleias de um serviço durante os 6 meses. O momento 3 foram as narrativas de usuários que participam desses espaços, e o momento 4, os grupos de discussão. Como o nosso tempo é mais curtinho, eu vou focar minha apresentação no 3 e no 4, porque eu acho que vai trazer coisas mais interessantes para a gente discutir aqui, né? Então, falando um pouco sobre as narrativas, eu fui encontrando ali quais eram os usuários que vinham com frequência nesses espaços e fui convidando eles a participarem da pesquisa. Eu tinha um questionário semi-estruturado, então eu ia, a partir dessas perguntas, a gente fazia uma conversa, eu gravava, depois eu escrevia uma narrativa, né, eu fazia uma história sobre aquilo que aquela pessoa tinha me contado. Quando a história estava pronta, eu sentava de novo com a pessoa para perguntar, ler junto, né, e perguntar, é isso mesmo, eu entendi direito, né? Fiz 7 narrativas no total. A narrativa, ela ajuda muito a gente a entender o que é específico da história de cada pessoa, mergulhar na história de cada pessoa. Mas desde o começo ficou bem evidente algumas coisas que eram muito presentes nas narrativas todas, né? Eu vou trazer elas para vocês aqui agora. O primeiro aspecto transversal, essas narrativas, é o que eu chamei de a linguagem aberta do CAPS, é um processo político. A linguagem aberta do CAPS eu peguei emprestado da Ana, que foi uma participante, e ela falava assim, o CAPS tem essa linguagem aberta, né? E aí, o que é linguagem aberta? Aí ela falou que linguagem aberta é isso de perguntar se pode, se quer, o que você acha, qual é a sua opinião, né? Então, na experiência dos usuários, não o espaço de participação, que é onde de fato ele pode tomar decisões sobre o serviço,
não é afastado, não é diferente do que acontece cotidianamente no serviço. Tem uma continuidade entre o médico perguntar qual o efeito colateral que esse remédio está tendo para você e ele poder escolher alguma coisa, o horário do almoço do serviço, né? Essas coisas, escolher sobre algo que interfere diretamente no seu cuidado ou que interfere no funcionamento daquela coletividade, não são coisas diferentes, estão num contínuo, né? O segundo, eu chamei de o desmonte e as brechas, porque vocês sabem, né? A gente passou por momentos difíceis aí nas políticas de saúde e saúde mental. E os usuários, na experiência dos usuários, eles sentiram muito na pele isso, né? Então eles viram a comida que chegou azeda, o remédio que faltou, o médico que foi embora e não entrou ninguém no lugar, né? Então, a partir do momento que eles sentiram isso na pele e a partir das assembleias e do conselho gestor, abriu-se espaço, abriu-se uma brecha para falar sobre isso, os usuários conseguiram entender a dimensão política daquele serviço, dos direitos que eles têm, né? Então teve o Mauro, um participante, co-pesquisador comigo, ele contou assim, que quando ele chegou no CAPS, ele entendeu qual é a diferença, né? De ter a porta aberta e de ter a porta fechada, comparando aí o CAPS com um hospital psiquiátrico, por exemplo, né? Mas que ele só entendeu que por trás da porta aberta tem toda uma política quando ele começou a participar da Assembleia. E essas discussões se potencializaram a partir do desmonte, né? E por último, coletivizar a experiência foi uma coisa que também foi muito frequente, desde esse movimento de descentralização da própria experiência, entender que tem outros com experiências semelhantes, mas também entendendo que na semelhança há diferenças, e aí aprendendo a respeitar essa diferença, para que a partir do respeito da diversidade que há entre nós, a gente possa nos entender como um coletivo e pensar em agir juntos para resolver os problemas que atingem a todos nós, né? Eu não conseguiria de jeito nenhum trazer todas as narrativas aqui, eu adoraria trazer os pontos que eu pude discutir a partir de cada uma delas, mas eu gostaria de trazer hoje a Maria. A Maria foi uma participante da pesquisa que infelizmente faleceu no decorrer da pesquisa. Ela estava muito engajada, assim, muito animada, interessada em ver o andamento, né? E aí o que ela conta? Ela conta assim: quando eu vim para o CAPS, eu ainda não tinha memória, eu ainda não me reconhecia como gente, eu ainda não reconhecia minha filha. É que depois que foi voltando a minha memória. E foi onde veio o pânico, a agorafobia e vários outros problemas. Eu não andava na rua, tinha medo de gente, de andar sozinha na rua. Tinha medo de gente, tinha pavor de gente. E então, me senti uma vitoriosa em fazer o que os médicos não queriam que eu fizesse. Me levar à Câmara de Vereadores. Mas eu relutei tanto para estar lá presente, porque é uma luta que eu tinha que participar. Eu tinha que colocar uma voz ativa. Ela está contando aqui de uma situação em que ela estava vivendo ali esses problemas, né? Ela conta do remédio de pressão que ela pegava na clínica da família e parecia farinha porque não fazia efeito. Ela foi vendo tudo isso acontecendo, ela estava sentindo os efeitos daquilo e teve uma situação em que o prefeito da época deu uma entrevista dizendo que isso que estavam falando por aí, de que os serviços de saúde estavam com problemas, era mentira, que isso não estava acontecendo. E ela ficou muito furiosa, porque aquilo era uma mentira, ela estava vivendo algo diferente. E aí ela se sentiu, mesmo com medo de gente, com tudo que ela estava se sentindo, ela sentiu a necessidade de ir lá e poder falar sobre isso, né? E aí eu acho que ilustra um pouco, né? Acho que traz bem claramente algo que eu vi um pouco na trajetória de vários usuários de maneiras diferentes, né? Que é uma certa virada nesse momento em que você entende que você pode fazer algo com um problema que você está vivendo, né? Que aquilo que está afetando as pessoas ali do seu convívio diz respeito a você também e que você não é apenas um espectador, você tem algo a fazer, mesmo que seja ir ali e falar e colocar sua voz ativa, né? Esse é um modo de ser protagonista frente ao seu contexto sócio-histórico, né? Então, na narrativa de todos os usuários, de alguma maneira essa ficha cai, digamos assim, né?
que ele pode. Queria contar um pouco para vocês também do momento 4, que foram os grupos de discussão. Eu considero esse como o momento participativo da pesquisa, né? Apesar de eu ter contado para vocês que lá nas narrativas eu tinha uma devolutiva com os usuários para eles poderem interferir no que eu tinha escrito, ainda assim o poder de decisão era majoritariamente meu. Fui eu que escolhi como escrever, fui eu que escolhi o que abordar daquelas narrativas, né? Eu somente consultei sobre a veracidade daqueles fatos, né? Já que não, né? Quando a gente fala de pesquisa participativa, significa o quê? A gente conseguir deixar claro qual é o poder de escolha e de decisão que aquele usuário teve na pesquisa. Então, aqui foi onde o poder de decisão sobre as coisas estava majoritariamente com os usuários. Eu estava ali também mediando, ajudando, estava ali presente, claro, né? Mas assim, eles tiveram um poder de decisão maior, né? A partir dessas 7 entrevistas que eu fiz, eu convidei essas pessoas a estarem comigo nesse momento. Inicialmente foram 5 pessoas, depois a gente ficou com 4, mas ficou um pouco variando, aí 5 e 4. A gente se reuniu semanalmente durante 3 meses, né? Inicialmente a gente fez o que eu chamei de rodas formativas, que aí era o momento um pouco de eu compartilhar com aquelas pessoas o que a pesquisa tinha encontrado até então. Porque nesse momento, os usuários eles eram co-pesquisadores comigo. Para eles serem co-pesquisadores, eles precisavam entender o que tinha acontecido até então na pesquisa, né? Então foi o momento de eu compartilhar um pouco a pesquisa com eles. A gente fez isso em 3 encontros. E aí depois a gente partiu para os grupos de discussão. O objetivo dos grupos de discussão era fazer uma produção textual, né? A partir da pergunta, o que da experiência de vocês produz um conhecimento que precisa ser compartilhado, né? Era um pouco isso que nos guiava. A gente se reunia então para pensar esses temas, discutir eles e escrever um texto sobre eles. A delimitação de quais temas a gente faria, né? Como é que foi? Quando eu fui entrevistando as pessoas, eu perguntava, tem alguma coisa que você acha que é importante a gente discutir depois? Então eu fui fazendo uma lista de temas que eram de interesse daquelas pessoas. Durante o momento das rodas formativas, quando eu estava contando a minha experiência, o que eu tinha observado, outras questões surgiram. De repente isso... Então, por exemplo, a dificuldade de lidar com a crise nas assembleias. Foi uma coisa que falaram, eu acho que esse tema aí é importante da gente botar nos nossos textos, né? Então, durante as rodas formativas, outros temas também apareceram. E aí, a partir dessa listinha, a gente foi juntando alguns, ou então, esse aqui é essencial, né? Lembro que o da medicação, os efeitos, a relação entre medicação e participação. Foi consenso que esse era um tema essencial de aparecer, né? E aí, então, como que a gente fez isso, né? Inspirada em Paulo Freire, eu propus uma metodologia de trabalho. Paulo Freire diz assim que quando a gente quer entender um tema que é complexo, a gente precisa decodificar ele, faz um leque temático de temas que estão relacionados com aquele grande tema, e aí, a partir do momento que a gente vai relacionando essas partes para formar o todo novamente, se evidenciam as coisas que estavam escondidas aqui entre esses subtemas, né? Então, a gente trabalhou um pouco com essa ideia. A partir do tema escolhido, eu tinha um quadro branco, a discussão ia acontecendo, eu ia elencando aí os itens que iam aparecendo relacionados àquela discussão, a gente ia pensando, como essas coisas se relacionam? E aí, quando acabava a discussão, eu tinha registrado ali um esqueleto de um texto. A partir desse esqueleto, eu escrevia o texto e retomava para o grupo, né? É importante dizer que, inclusive, a forma, né? Então, pensar assim, quantas páginas vai ter esse texto? A gente vai citar nome das pessoas? A gente vai citar exemplos ou a gente vai só falar sobre a experiência, né? Então, todas essas decisões foram decisões compartilhadas com o grupo, né? Apesar de eu ter sido a pessoa que escreveu, as decisões sobre como esse texto ia ser apresentado foram coletivas, né? Eu tinha também a presença e a ajuda de uma estudante de iniciação científica que fazia um diário de campo, tanto para ajudar na construção do texto, quanto para perceber as dinâmicas ali do grupo, né?
Aí, assim, eu não vou conseguir falar sobre cada um dos textos, mas quem tiver interesse, foi um pedido do grupo que a gente organizasse esses textos para divulgação, né? Ainda vou conversar com o Otávio se a gente vai conseguir fazer algum tipo de cartilha, isso está em discussão ainda, né? Mas se vocês tiverem interesse, vocês podem me mandar um e-mail que eu mando os textos para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia, né? O tema 1, quais as relações entre medicação e participação? Então tem um texto sobre isso. Tema 2, como o usuário pode participar mais de ações que vão gerar melhorias nos CAPs e nos atendimentos. Tema 3, às vezes os encontros não produzem tanto, principalmente a assembleia. Por quê? E o tema 4, o que motiva as pessoas a participarem das assembleias, do conselho gestor e dos movimentos sociais. E aí, já caminhando aí para o fim da minha conversa aqui com vocês, para o fim da minha apresentação, a conversa não acabou ainda, né? Aquela pergunta lá, né, que eu tinha lá no começo, será que participar impacta a vida dos usuários assim como impactou a minha? Sim, impacta bastante, né? Ficou bastante evidente assim nas narrativas que eu pude ouvir que participar dentro de um serviço de saúde mental tem o potencial de promover emancipação e cidadania, fazendo com que esses sujeitos se reconheçam como o que o Paulo Freire chama de seres interferidores, né? O Paulo Freire também foi uma referência muito importante para o meu trabalho, né? Então, o Paulo Freire diz assim que ser interferidor é aquele que está não apenas no mundo, mas com o mundo. É aquele que deixa de ser apenas um objeto na sua realidade, passa a ser sujeito na medida que ele entende que ele pode co-construir aquela realidade, né? Então, participar dentro de um serviço de saúde mental tem o potencial de fazer com que esses sujeitos se reconheçam como seres interferidores. No entanto, isso não acontece numa virtualidade. Não dá para a gente acreditar que só porque tem uma assembleia isso está acontecendo. Aquele sujeito está se reconhecendo como ser interferidor, né? E aí eu fui elencando a partir do que eu fui ouvindo coisas que são importantes a gente estar atento quando a gente está nesses espaços, né? Primeiro, tensionar e ampliar os saberes que são autorizados a produzir conhecimento, né? Incluir a sabedoria, o conhecimento que vem da experiência daquele usuário, né? Cultivar o pensamento crítico, entender que os problemas não param na superfície, né? Tem camadas e camadas, o que acontece lá em Brasília afeta ter comida ou não, e às vezes é difícil para aquela pessoa que está ali entender isso, né? Então, cultivar esse pensamento crítico, coletivizar a discussão, né? Então, nos textos apareceu muito sobre diversidade, sobre solidariedade, né? Então, a importância de poder coletivizar essas discussões e ampliar as conexões com a realidade sócio-histórica, né? Eu acho que como, no momento não trabalho em CAPS, mas a minha identidade de trabalhadora me autoriza a dizer que o efeito que esse desmonte teve nos serviços de saúde mental é que aconteceu algo que é muito grave, algo que a gente prezava muito, que é as nossas conexões com o fora, né? Esse serviço que é aberto, que se conecta com o território, isso se perdeu um pouco, né? E na experiência que eu ouvi desses usuários, as assembleias e o conselho gestor, eles ainda mantêm essa ponte com o contexto sócio-histórico, né? Então, é a partir das assembleias, por exemplo, que a gente discute a notícia do jornal, que o representante da prefeitura vem para falar como é que estão as verbas. Também é a partir da assembleia que a gente se organiza para pensar como a gente vai fazer o passeio, né? Então, se algo foi se perdendo nos últimos anos e que a gente precisa retomar ali do ânimo da reforma e tal, as assembleias mantêm isso na visão dos usuários, né? Ainda podem fazer isso. Então, participar, né, nesse contexto de participação sociopolítica possibilita deslocamentos políticos, sociais, culturais e subjetivos, porém sempre a partir de um determinado contexto, né? Isso significa que não está dado participar nesse sentido de poder se construir um ser interferidor, não é algo que acontece só porque a gente está aqui todo mundo falando junto, né? É um processo que precisa ser aprendido pelas pessoas.
Não está dado que um usuário de saúde mental vai chegar lá e ele vai se sentir autorizado a partilhar daquela decisão, ou dizer qual é a opinião dele, né? Assim, isso porque, e aí eu discuto bastante isso na tese, não vai dar para a gente discutir aqui, né? Mas o quanto, além da própria situação de sofrimento psíquico, questões como classe, raça, gênero, vão colocando barreiras para aquela pessoa se reconhecer como alguém que pode falar sobre aquele assunto, né? E aí, só para finalizar, assim, o que eu estou chamando de aprender, né? Aprender não é só uma coisa que a gente pode ensinar no sentido de, você faz assim, 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 e a pessoa incorpora cognitivamente tudo aquilo, né? O que eu estou chamando de aprendizagem aqui se dá em múltiplas dimensões. Então, primeiramente, é preciso ter acesso e aí pensar como esse espaço está organizado, considerando as singularidades das pessoas que estão ali. Tem a ver com poder se reconhecer como alguém que pode produzir conhecimento ali junto, né? Então, reconhecimento de si próprio, do outro, sobre a possibilidade de produção de conhecimento. E, por fim, ampliar o exercício na coletividade. O que os serviços de saúde mental têm a ver com isso, né? Esses espaços têm que ser concebidos com uma dupla função. Tanto a participação em si, como a possibilidade do usuário aprender a participar. Então, o serviço de saúde mental ele tem que produzir uma intencionalidade na construção de saberes e fazeres democráticos. Não vai se dar só porque estamos todos sentados em roda. A gente precisa olhar para como as nossas práticas estão sendo construídas, né? E aí, indicar para vocês que o meu trabalho tem uma limitação, essa. Ele é um trabalho centrado nos profissionais e nos serviços de saúde. E aí, para a gente entender, então, o que eu estou propondo nesse trabalho, é preciso entender que, sim, esse foi o limite do meu trabalho, né? Isso não significa dizer que, então, o serviço de saúde mental vai ser responsável por fazer com que todos os usuários de saúde mental sejam protagonistas agora. Não é isso, né? O que a minha pesquisa pôde fazer é olhar para esse serviço, olhar para as assembleias que já acontecem, porque a maioria esmagadora dos serviços tem assembleias, mesmo que seja uma vez por mês, né? E entender o que podem, né, a partir desse contexto, né, esse serviço no sentido de promover a emancipação e a cidadania desses sujeitos, né? E aí, por fim, trazer só uma frase de Paulo Freire: na verdade, se há um saber que só se incorpora ao homem existencialmente, experimentalmente, esse é um saber democrático. É isso. Maria tinha razão ao associar o trabalho do Leonardo com a da Bruna. Inclusive, o alerta que a Bruna faz agora, que eu falei para você há 2 meses atrás, né? De que momento de grande retrocesso e perigo estamos vivendo, né? Quer dizer, quando a Califórnia que foi adiante, há 40 anos atrás, na libertação, se torna o primeiro Estado a permitir que a justiça interna, em paz, 2 semanas, 3 semanas, resolve fazer a mesma proposta que a legislativa do caso. Bem, a ideia é 5 pessoas, vocês poderem fazer perguntas de 30 segundos ou fazerem perguntas pelo QR Code. Temos alguém querendo fazer alguma pergunta? Vai direto, cara. Não me dormi com essas coisas tecnológicas. Não estou ajudando. Vamos para Coisas tecnológicas. Eu queria perguntar para o Bruno. Bruno, eu vi que você tem uma visão bem coletiva desse processo, que, aliás, é uma coisa que tem que ser construída, porque o transtorno mental individualiza demais. Né? Bota todo mundo num cantinho. E a gente não vai resolver as coisas assim. Eu não sei se você tem conhecimento, se tiver, como é que você avalia hoje, concretamente, a estrutura da RAPS no município do Rio de Janeiro? Mal. Para Bruno e para o Leonardo. O CAPES tem portas abertas, certo?
mas existem clínicas psiquiátricas no quais pacientes são levados até ela, mesmo estando em boas condições ou condições razoáveis, e são obrigados a tomarem Aldol sem, ao menos, ter um direito a uma ligação para um advogado para se defender. O motivo de familiares decidirem isso. Eu gostaria de saber da posição de vocês, o que vocês pensam em relação a direitos humanos e com relação a essas questões todas. Só uma curiosidade mesmo, o nosso amigo ali falou RAPS, foi isso que ele falou, RAPS? O que é RAPS? Por favor, desculpa a minha ignorância. Bom dia a todos. Eu estou aqui enquanto familiar, né? E a gente sabe que o CAPS tem um processo histórico muito forte, de 30, 40 anos, né? Na tentativa de criar novas formas de lidar, né, com o sofrimento psíquico. E eu gostaria que a gente trabalhasse um pouco mais a questão da família, nesse RAPS, Rede de Atenção Psicossocial de Rio de Janeiro, né? Onde entra a família, que a gente discute métodos, né? A gente discute estratégias, né? De psicoeducação, de escuta, acolhedora. Mas a gente sabe que o CAPS em si ele não dá conta da realidade de saúde mental. Existem inúmeras modalidades, desde as privadas, como é a maioria dos casos aqui dos familiares, pelo menos o grupo que eu frequento, que cada um tem seu cantinho, com seu profissional, com seu médico, com seu... E o grupo é a nossa raiz de fortalecimento, onde esse cantinho abre a porta para a gente falar um pouco das nossas emoções, boas ou ruins, né? Então eu queria trabalhar um pouco melhor, já que a gente está aqui em encontro familiar também, e usuário, né? Que a gente pode estar construindo de redução mesmo, de vivências, às vezes, muito difíceis. Isso aqui não encontra um amparo, e aí eu falo de uma forma geral, público-privado, né? E a gente sabe que o CAPS dá conta da nossa realidade. Então, eu queria ouvir um pouco mais. Tá bom? Na verdade, é uma pergunta para o Leonardo, daquela tua última citação ali. Não entendi muito aquela citação, me incomodou um pouco, pareceu um pouco neoliberal demais, né? O Estado institucionalizado e tal. Eu acho que em lugares como nós, aqui no Brasil, a gente está precisando muito de espaços públicos, né? E aí é o Estado, um pouco que a gente tem. Tem uma outra pesquisadora norte-americana, que é a Rosana Novo, que tem trazido muito, ela diz que os espaços de cidadania são os espaços públicos. E que, então a gente, na verdade, está precisando botar mais Estado. Claro, não um Estado totalitário, que vai dizer que faz isso, aquilo outro, mas também não dá para a gente abrir mão da presença do Estado. Aí a tua citação para mim ficou, não sei se eu entendi, queria que você pudesse. Bom, muito obrigada a todo mundo pelas perguntas. É sempre bom, porque daí dá pra gente conversar um pouco mais e falar coisas que não deu para tempo de falar, né? E aí, então, primeiro respondendo a você, a RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial, que é um conjunto de vários serviços que se propõe a cuidar de pessoas que têm algum tipo de sofrimento psíquico. Então, em algum momento da história do Brasil, a gente entendeu, bom, trancar essas pessoas num lugar e deixar elas lá, às vezes, 50 anos, não é uma boa solução. Elas precisam estar perto de casa, elas precisam estar perto da família. Como que a gente vai fazer isso? E aí criou-se uma série de serviços, como o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, onde eu pesquisei, centros de convivência, a clínica da família. Então, enquanto país, a gente escolheu desenvolver uma série de serviços que iam ajudar essas pessoas a serem cuidadas perto de casa e perto da sua família. E aí, um pouco conversando com você, é uma pergunta difícil de responder, né? Mas, enfim, o que eu acho é que às vezes, esse mesmo movimento que os usuários faziam de entender que o problema que ele está vivendo na pele não tem a ver só com ele, né? Então, às vezes, quando eu ouço as pessoas discutindo a questão da RAPS, eu vejo que elas falam assim, porque eu fui lá e o profissional não me atendeu bem, porque eu fui lá...
E é importante pensar que sim, tem uma dimensão da pessoa que está ali, né? Então, a pessoa que está durante a pesquisa, uma das participantes falou assim que ela precisava ser cuidada para ela poder se sentir assim protagonista e entender que ela teve um porvir, ela usou essa palavra, ela precisou ser cuidada por profissionais éticos, sérios e amorosos, né? Então, os usuários falam muito de como é importante ter um profissional ali disponível, né? Mas não dá para pensar a RAPS no Rio de Janeiro hoje sem pensar todas as coisas que a gente viveu, né? Assim, né? O número de CAPs é insuficiente, né? Os profissionais não aguentam ficar. Durante a pandemia, teve situações de pessoas, de serviços que ficaram 3 anos sem tirar férias. Imaginem você trabalhando direto, com saúde mental, sem descansar. Um dia. Então, me parece que esse momento de retomada, né, em que a gente está voltando a discutir a RAPS que a gente quer, eu acho sim que a gente precisa rever coisas, algumas coisas bem na raiz assim, do problema. E o que eu acredito, depois de ter ficado quase 4 anos pesquisando esse tema, é que eu acho que o que a gente precisa é incluir mais os usuários, os familiares, no entendimento de o que é a RAPS, né? Porque o que eu vi às vezes nas assembleias, e eu mesma como profissional já fiz isso, quando a gente começa a ter uma discussão sobre algum problema que a gente está vivendo, o profissional começa a ensinar o que é RAPS, por que é assim, por que é assado, mas a gente não se pergunta, será que a gente devia estar fazendo alguma coisa diferente, né? Assim, e para a gente pensar que coisas diferentes a gente precisa fazer, a gente precisa que outras pessoas com outro tipo de conhecimento ajudem a pensar, né? O conhecimento que a gente, como academia, como profissionais, tem é limitado. A gente precisa conseguir criar sentidos compartilhados que incluam mais a experiência do usuário e do familiar do que a gente está chamando de RAPS, assim, né? Então, essa é um pouco a minha opinião. E aí isso dialoga também com essa pergunta sobre as clínicas e sobre os direitos humanos. Porque quando a gente, não é à toa que as comunidades terapêuticas, por exemplo, estão crescendo tanto. Porque se a gente não tem um modelo sólido para dizer, olha que legal que a gente está fazendo aqui no CAPS, olha como funciona, vai deixando espaço para que outras coisas aconteçam, né? Então, a gente conseguir fortalecer a participação de usuários e familiares e fortalecer os CAPs ajuda a esse tipo de situação de violação de direitos humanos que tem acontecido frequentemente. Não sei se vocês acompanham nas redes sociais, mas assim, semanalmente tem uma notícia de alguma comunidade terapêutica que foi fechada ou que teve alguém que faleceu, teve situações de gente morrendo, né? Assim, então, eu acho essencial que a gente tenha uma contrapartida forte, porque senão fica sendo a resposta, né? Eu fui lá no CAPS, não funcionou, não deu certo, eu não encontrei profissional, não tem remédio, e aí vai procurar outra alternativa, né? E aí, respondendo um pouco à questão sobre as famílias, né, essa também é uma fragilidade do meu trabalho. Eu já tinha o intuito de estudar mais a experiência dos usuários, né, mas por eu ter feito a pesquisa no CAPS adulto, a presença de familiares é muito restrita, né? E aí, às vezes, os profissionais falam assim, porque a gente chama os familiares, não vem, né? Mas se não vem, o que está acontecendo, né? O que se passa que não vem, né? E aí essa pergunta não retorna um pouco para os profissionais, né? Enquanto eu estive no Conselho Gestor, houve um movimento a pedido dos usuários. Os usuários diziam assim, tem que ter familiar aqui. Tem que ter familiar, isso várias reuniões, né? Aí começou-se um movimento de algumas pessoas do Conselho Gestor irem no grupo de família da unidade e explicar o que era o Conselho Gestor e convidar os profissionais para estarem nesse momento. Eles chegaram aí algumas vezes, mas depois pararam de ir, né? Então eu acho que é uma pergunta, né? Uma pergunta, por que isso acontece, né? Por que e eu acho que você já dá uma pista aí, né? Os serviços são organizados a partir da urgência, né? Então tá tudo ali sendo muito, muito rápido, muito corrido, e aí a gente não consegue nem parar para pensar o que a gente poderia fazer diferente, né? Assim, e nisso
a presença dos familiares, que é tão importante para ajudar a pensar o cuidado ali, né? É claro que eu acho que tem uma preocupação dos serviços que é não tutelar o usuário. Nosso principal objetivo é cuidar do usuário, né? Então tem um medo, eu acho, de que a presença de familiares confunda um pouco as coisas. Mas isso não é verdade. Dá para fazer, dá para estar todo mundo junto ali e a gente promover um cuidado emancipador, né? A questão é que a gente precisa ter tempo e parar para pensar sobre isso, né? Parar para pensar sobre as nossas práticas, sobre como a gente está organizando os nossos serviços, né? Como a gente está podendo promover esse cuidado. Então é isso. Engraçado, Maria, que quando eu vi essa citação, não me veio em nenhum momento uma questão neoliberal, porque até porque o Anthony Giddens critica muito o modelo neoliberal, que para ele, até para outros autores, né, esvazia a política, né, porque tira a discussão do espaço público e coloca a discussão do indivíduo, né, como empreendedor de si próprio, como o sujeito que vai atrás da sua meritocracia, etc, etc. Então, eu vou até reler de novo, porque essa sua observação mexeu também comigo, porque o meu trabalho é totalmente deslocado disso. O Anthony Giddens tem um conceito que eu acho interessante, que ele chama de ponto de acesso, né? O ponto de acesso pode ser no espaço do Estado, né, de uma instituição do Estado, onde as pessoas vão, por exemplo, vamos colocar o CAPS, né? A pessoa vai lá, vai se consultar, né, e ali ela vai se reunir com outras pessoas, como a Bruna citou, na Assembleia, do Conselho Gestor, né, e ali vai se dar, então, uma questão política, né, um diálogo, né, ali vai sair experiências, vivências, pode sair determinadas iniciativas para tentar questionar e tal. Então, ocorre que isso vai ocorrer muito na presença das pessoas, né? Se a pessoa for para o CAPS, se consultar com o médico e ir embora, né, é um ponto de acesso esvaziado, né? O ponto de acesso é onde você pode realmente trocar as experiências, né? E ali você está fazendo política, né? Então, é nesse sentido, assim, e não é só o Estado que fornece isso, isso pode acontecer através de coletivos, através de associações, através de outras organizações populares. Então, acho que é nesse sentido que ele fala de não estar concentrado tudo no Estado, né? E sim mais nas pessoas. E ele até fala também na questão do realismo utópico, né? Assim, de que mesmo que o Estado possa ter uma função repressora, normalizadora, enfim, é ali também que você encontra as condições de resistência, de ativismo, né, onde você tenta quebrar um pouco essa hegemonia. Então, eu concordo com você, eu acho que a gente realmente precisa de Estado, precisa de instituições democráticas, participativas, né, o aumento da participação social, que é uma coisa que foi muito esvaziada nos últimos 6 anos, né. E eu acho que a gente tem que também atentar de que o Estado não vai ser suficiente para nos dar tudo, né? Eu acho que a gente também tem que pensar em coletivos, em movimentos sociais, em movimentos partidários, enfim, eu acho que é uma questão que abrange toda a sociedade. Então, nesse sentido, assim, mas eu vou rever e se realmente tiver essa questão neoliberal, eu vou tirar. Então, exatamente. Então, a ideia um pouco do trabalho de formação é tentar mudar isso, porque eu concordo com você. A gente aqui no Entrelaço, quando a gente recebe as famílias, elas vêm, assim, com uma visão, muitas vezes deturpada de que é um transtorno mental, né? Muitas vezes vem com as informações de internet, enfim, de outras fontes, que nem sempre tem informações confiáveis, né? E aí a gente tem todo um trabalho de desconstrução, né, desse imaginário e tentar apresentar para eles, através da teoria da vulnerabilidade, de que, né, isso não é um destino que está selado, que você pode construir muita coisa a partir do sofrimento mental, que você pode lá na frente, né, ter uma recuperação, uma ressignificação, um recovery. Então isso é uma coisa nova para eles, né? Tanto que no nosso estudo qualitativo, todos os pacientes falam que, olha, isso me apresentou um novo cenário de
de que é possível me recuperar, de que a esquizofrenia não é uma doença incapacitante para a vida toda, né, e que eu posso tomar decisões, que eu posso ter liberdade e tal. Então, acho que esse processo de formação é um pouco isso, a gente tentar mudar um pouco a cabeça das pessoas, né? E até a Bruna, eu achei interessante, até uma pergunta para ela, porque em determinado momento da tese dela, ela faz uma autocrítica, né, das próprias assembleias, né? E aí ela coloca algumas observações, por exemplo, por que a assembleia espera o coordenador chegar para iniciar a assembleia se ele é o espaço democrático de discussão? Né? Por que uma determinada pessoa decide, uma pessoa da equipe técnica decide que aquele paciente não pode permanecer na assembleia porque ele está em crise? Né? Como é que a gente lida com essa situação de crise num espaço democrático, né? Como o Gustavo está trazendo, né? Essa coisa da coerção, da tutela, né? O quanto isso é difícil até para os próprios profissionais, porque a gente, às vezes, esse é um processo que eu acho que tem que ser proativo nosso, né? A gente, se descuidar, a gente cai nesse lugar de tutela e de coerção, que eu acho que é uma coisa totalmente contraproducente, que vai ao contrário do que a gente prega em recovery, em reabilitação psicossocial, em reforma psiquiátrica brasileira, né? Mas isso é uma coisa, uma armadilha que a gente sempre cai, assim, se a gente não tiver consciência de que a gente tem que oferecer alternativas para que isso não aconteça. E você vê até no próprio CAPS, que é um espaço democrático, que é um espaço onde as pessoas têm voz e tal, em determinados momentos isso acontece também, né? Então, assim, como é que a gente muda isso? Isso é muito complexo. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem, porque, assim, é trabalhar usuário, é trabalhar familiar, é trabalhar profissional, né? Então, eu acho que o caminho da formação é uma coisa essencial para a gente. Pensar como é que a gente pode formar essas pessoas para... Se a mudança não vem dos profissionais, eu acho difícil que ela virá só dos profissionais, eu acho que a mudança tem que vir dos usuários. Esses usuários têm que estar capacitados para poder implementar essa mudança. Como também aconteceu um pouco, o Alexandre citou aí na Califórnia, com o movimento do recovery, né, onde eles chegaram e deram basta. Olha, ocuparam lá o gabinete do secretário de saúde de São Francisco e disseram, não, acabou, a gente só sai daqui quando isso mudar. Isso partiu deles, né? Então, eu acho que é um pouco isso. A gente tem que criar oportunidades para ativismo e eu acho que a formação ajuda nesse sentido. Aí eu queria só te perguntar, porque eu achei interessante na tua tese que você coloca um pouco essa questão, né, da equipe técnica, né? Eu acho que essa é talvez a grande ousadia que eu tive durante a minha pesquisa, que é propor uma coisa que a princípio pode ser contraditória, de que a partir de dentro do Estado, né, dos serviços de saúde, a gente pode promover participação, né, no sentido de ativismo, né, assim, entendendo que a partir desses espaços pode-se sim estimular usuários para que criem movimentos independentes. Acho que isso é ousado, mas eu continuo acreditando que isso é possível, né? Eu tive a oportunidade de, durante a tese, ler um trabalho sobre o movimento de HIV no Brasil, e é claro que é outro tipo de questão, assim, mas o quanto que o movimento de HIV no Brasil, de usuários, se fortaleceu a partir do Estado, com ações que foram feitas a partir do Estado. Então, eu acho que isso é possível, mas concordo com você de que, primeiro, muita formação com os profissionais, né? Eu não cheguei a entrevistar profissionais, eu gostaria inclusive de ter isso como um possível desenrolar aí das coisas, né? Mas uma hipótese que eu criei é que os profissionais, eles usam para estar na Assembleia as mesmas ferramentas técnicas que eles usam para fazer um grupo qualquer, mas não é a mesma coisa, não é, né? Então, o jeito como ele tem de responder perguntas, de convidar a pessoa a falar, é muito igual, assim, né? Mas por ser um espaço que tem que promover cidadania, protagonismo, precisa ser diferente. Ali são todos iguais, né? Então, o profissional tem que conseguir se colocar ali com outros saberes, acionando outras coisas, né? Inclusive, por exemplo, se esse profissional tem um histórico de participação em algum movimento social, ele consegue fazer isso muito mais facilmente que alguém que não tem, né? Então, tem um jeito específico de estar nesse espaço que os profissionais não estão preparados, né? Assim. A gente podia passar a manhã inteira só discutindo isso. Mas como a gente quis trazer
Este é o primeiro. O que está sendo feito, o que tem surgido, e que é exatamente nesses últimos 40 anos, 50, no Brasil 40 anos, no mundo talvez 60 anos, ao mesmo tempo, é nesses últimos 40 anos que o neoliberalismo vem tomando força e criando essas contradições. Então, ou seja, nós vivemos exatamente nesse ambiente de contradições que dão de criar liberdade e, ao mesmo tempo, há cada vez mais esse processo de distanciamento de riqueza e pobreza, ou seja, e nós podíamos passar a manhã inteira respondendo para ele, abrir aqui, é importante, quer dizer, o que está acontecendo, que o Leonardo e a Bruna contam, e ao mesmo tempo os problemas que se vive hoje, né? Alguém perguntou se o CAPES tem financiamento, não é esse, que é não tem, quer dizer, isso houveram já algumas perguntas, mas que ele não vai conseguir responder todas. Eu vou passar a palavra para a Olga, que a nossa primeira mesa tinha a possibilidade de trazer as experiências, o conhecimento, e a Olga vai coordenar a segunda mesa no lugar da Silvana. A Silvana chegou? Então vou passar para a Silvana. Silvana, que vai coordenar a segunda mesa, Bom, vai que é tentar, vai tentar. a experiência